Bom, então eu vou só pôr aqui em tela o que a gente vai tá vendo nessa aula, e aí depois eu vou estar resolvendo no quadro, tá? As questões. A gente vai fazer, digamos, de uma maneira diferente aí. Bom, é, essa atividade aqui é que está lá no Classroom de função logaritmo, tá? Que a gente tem para corrigir, mas aí, como eu falei para vocês, que eu havia planejado de a gente fazer essa correção, mas como não vai cair no simulado, a gente pode estar deixando para um outro momento, a gente faz a correção dela, tá? A gente vai então direto para aqui a questão de, deixa eu aumentar um pouco aqui, de função quadrática. Hoje eu vou estar explicando para vocês a questão da a resolução de raízes, a gente chegar nas raízes de uma função utilizando o método de Girardi, que é um método de soma e produto, tá? Então eu vou estar resolvendo essas questões para vocês, e aí a gente vai resolver aqui no quadro, tá? Deixa eu marcar aqui no caso A1, 2, 3, 1, 2, 3 e A4. Bom, então agora eu vou tirar aqui da tela e aí a gente vai para o quadro, tá? Depois eu disponibilizo esse material para vocês, para que vocês possam depois acompanhar aí a questão, né? A questão que foi resolvida. Bom, então na primeira função que foi dada, né? No caso aqui é função quadrática. E aí a gente vai estar utilizando aqui o método de Girardi, né? Albert Girardi. Mas a gente conhece aí como Girardi. O método de Girardi, que é a soma e produto. As raízes, a gente encontrar as raízes de uma função quadrática por soma e produto. Aí ele fala o seguinte, que para a gente achar as raízes de uma função quadrática, basta a gente, pela soma, o menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente a, e o produto é igual o coeficiente c dividido pelo coeficiente a. Tá? Então, a gente utiliza essas duas regrinhas e aí a gente vai chegar aí nas raízes da função. Bom, então o primeiro exemplo que foi dado lá, a primeira função, foi dada a função k de x igual x ao quadrado menos 6x mais 5. Estão conseguindo ouvir bem aí? A visibilidade também no quadro tá dando para enxergar bem aí? Pronto. Qualquer dúvida, deixa no chat, tá? Ou então fala aí, professor, dá uma pausa aí, revolta aí em tal questão, tá? Porque às vezes a gente está falando aqui também, a gente não está vendo o outro lado da tela, a gente precisa de um ok aí de vez em quando de vocês para saber que está tudo ok. Bom, então vamos lá, né? Vamos pôr em ação aí, então esse conceito aí, né, do método aí de Girardi, né? Bom,
A gente fala que isso aqui é meio que um macete, tá? Só que assim, por que eu não passei, por que eu não expliquei isso aqui já para vocês? Porque assim, a princípio, para a gente construir, digamos, uma base, para a gente ter uma base mesmo, a gente tem que, digamos, aplicar a fórmula de Bhaskara mesmo, que é, digamos, a principal maneira para você chegar nas raízes, né, de uma função quadrática, é através mesmo de Bhaskara, tá? Só que aí, digamos que a gente agora já está com uma bagagem boa, já aplicamos bastante já o Bhaskara, resolvemos inúmeras questões, agora digamos que a gente já está com a base construída, então agora a gente vai avançar, que é um método aí, um macete, porque muitas das vezes se a gente chegar lá, ó, vamos aqui aplicar um macete, você acaba sempre querendo fazer a maneira fácil, digamos assim, a fácil, e algumas vezes não vai dar certo, porque é um macete, né? Ou seja, se a gente chegar numa situação que não vai ter raiz aqui, a gente vai acabar levando mais tempo e vai perder o foco e a gente acaba dispersando e se dá no pior, né? Então, por isso que, digamos que eu deixei para depois que a gente tiver com a base já construída, resolvemos inúmeras questões, agora eu trago aqui para vocês, no caso, esse método, que é uma segunda maneira aí para a gente chegar nas raízes de uma função, tá? Essa questão aqui mesmo, a gente já resolvemos ela, vocês voltarem lá nas anotações de vocês, quando a gente estava explicando lá a função quadrática, resolvemos, construímos o gráfico disso aqui, então tem todo um trabalho já feito em cima disso aqui, mas aí agora a gente só vai trazer aqui o método de resolver isso aqui aplicando o conceito de Girardi. Bom, então aqui sabemos que aqui os coeficientes são o A, 1, o B, menos 6, e o C, o 5, né? Bom, tá aí, ótimo. Então aqui a gente vai substituir soma e produto. Então aqui a soma, aplicando o conceito aí, né, de Girardi, que é o B menos B sobre A. Bom, então como que vai ficar isso aqui? Menos o valor de B menos 6. Então, menos 6 dividido o valor de A, 1. Então, isso aqui vai resultar em quanto? Menos com menos vai dar mais. 6 dividido por 1. 6 dividido por 1, 6. Oba, a soma, então, das raízes tem que ser igual a 6. A soma das raízes tem que ser igual a 6. Bom, vamos lá no produto agora. O produto é dado pelo coeficiente C dividido pelo coeficiente A. O coeficiente C foi dado 5, né? Aqui, o 5. Então, 5 dividido por 1, né? Que é o coeficiente A é 1. 5 dividido por 1, 5. Oba, então quer dizer que a multiplicação, ou seja, o produto das raízes tem que ser igual a 5. E aqui agora a gente chegou nessas duas situações, o indicado que a gente sempre começa pela a multiplicação aqui primeiro, a gente vai, digamos, identificar quais são esses valores primeiro, as possibilidades, né, para chegar no valor do produto, porque o produto digamos, mais restrito, né? Porque aqui, por exemplo, aqui, ó, o produto, para mim chegar um número, multiplicar outro, que o resultado dá 5. Então, digamos que é bem restrito esse valor. Imagina que seria 0 vezes quanto? Não dá. 1 vezes quanto para dar 5? 1 vezes 5. Oba, já tem uma possibilidade. 2 vezes quanto para dar 5? Não dá, né? Teria que ser 2 vezes 2,5. No inteiro não dá. Então, 3 vezes quanto para dar 5? Oba, também não tem, né? 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1, 3. Então, digamos que ele tem mais restrito. Até agora a gente só conseguiu identificar o quê? O 1 e o 5, né? 1 vezes 5 dá 5. Então, será que vai ser o 1 e o 5? Vamos ver, né? O 1 e o 5. Bom, aqui, soma e produto. No caso aqui, a soma, que a gente já identificamos, né? O 1 e o 5 vai dar 6? Vai, né? Então, esse aqui a gente nem tivemos muito trabalho, né? Por que, que a soma a gente deixa para depois? Porque para a gente chegar aqui em 6, a gente teria várias possibilidades, né? Por exemplo, 2 mais 4, 6. 0 mais 6, 6.
3 mais 3, 6. Poderia ser com menos também, tá? 8 menos 2, 6. Então, a gente tem N possibilidades, né? Então, por isso, a gente começa sempre pelo produto a chegar nessas raízes e aí a gente vai conferir, né? Bom, então, essa aqui, já chegamos aí, então. Identificamos aqui o valor positivo, então os dois vai ser positivo. Produto aqui também positivo, então, ótimo. Já chegamos já, então, nas raízes dessa função aqui, ó, que vai ser, no caso, o 1 e o 5. Alguém ficou com alguma dúvida? Nessa primeira questão aí? Bem tranquilo, né? Alguma dúvida, professor, não entendi tal questão. Então, vamos ver aqui um segundo exemplo. Vou apagar isso aqui, então. Vamos lá para o segundo. Um exemplo 2. Foi dada a função L de x igual menos meio de x ao quadrado menos 2x menos 2. Bom, então vamos lá, né? Identificando aqui, né? No caso aqui vai ser o A. Vou fazer assim, ó. Esse aqui vai ser o nosso A. Esse aqui vai ser o nosso B. Esse aqui vai ser o nosso C. Então, vamos ter aqui soma. A soma é menos o coeficiente B, caso o B é menos 2, vou dentro do parêntese, menos 2, dividido pelo coeficiente A. O coeficiente A é menos 1 sobre 2. Então, aqui, resolvendo aqui, temos que menos mais menos vai dar mais, então esse 2 vai ficar positivo. E aqui temos uma fração aqui negativa aqui embaixo, né? Sabemos que isso aqui é uma divisão de fração, né? Tem um 2 aqui em cima, que eu posso até colocar um 1 aqui embaixo, para a gente não correr o risco de errar. É divisão de fração. A propriedade de divisão de fração é qual? Para a gente resolver? Mantenha a primeira vezes o inverso da segunda. Então, vezes. Agora eu vou inverter o 2. Só vou pôr o parênteses porque isso aqui é negativo. A gente não pode esquecer desse sinalzinho. Bom, então aqui ficou 2 vezes 2, 4, dividido por 1, que é o próprio 4. E o sinal aqui, ó, esse ficou positivo com negativo, então vai ser aqui menos 4. Bom, já sei que a soma aqui tem que ser menos 4. Sinalzinho de mais, né? A soma tem que ser menos 4. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui com o produto, né? O produto é dado o quê? C sobre A. O C aqui é menos 2, então vai ficar o menos 2 dividido agora pelo A. O A é menos 1 sobre 2. Divisão, mesma da anterior, né? Divisão de fração. A gente mantém a primeira vezes o inverso da segunda. Então, mantém a primeira vezes o inverso da segunda, menos 2 sobre 1. Observa que nesse aqui o valor do C ó, mantém negativo. O primeiro aqui ó, passou a ser positivo, por quê? Porque eu tenho um menos aqui da fórmula e tenho um menos aqui no caso aqui foi o valor de B, né? E tem o valor de B que também é negativo. Então, menos com menos passou a ser mais. Sinal também é importante, senão a gente atrapalha tudo aqui no final. Bom, então aqui ficou então menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4.
Então, aqui a gente identificamos aqui que o produto tem que ser 4, né? Aqui o sinalzinho, no caso aqui, de vezes. Produto é a multiplicação. Soma o mais. Bom, então aqui agora, a gente iniciando pelo o produto, né? Tem que chegar aí em 4 e a soma também tem que ser 4. Bom, o produto 4 a gente já tem mais possibilidades aí, né? Seria 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes quanto? 3 não tem, né? E o 4? 4 vezes 1, já falei. Então, ficou essas possibilidades, né? No caso, 1 vezes 4, 2 vezes 2, só, né? Porque agora eu só consegui pensar nesses dois. Então, vamos ver? Bom, então agora eu vou lá em cima, ó. Vou aqui ver a soma tem que ser 4. Bom, se eu somar 1 com mais 4, está dando 5. Ou 1 menos 4 está dando, então, esse aqui eu já não estou achando possibilidade para ele. Eu só vejo 2 mais 2 dá 4. Então, aqui, ó, ficou 2 e 2, 2 e 2. E agora a gente vai ver aí a questão de sinal, porque acontece que aqui está negativo. Então, eu vou ter que trabalhar aí para que eu passe esses valores aqui. O resultado tem que ser negativo, né? Bom, aqui, ó, positivo, né? O resultado aqui é positivo, beleza. 2 vezes 2, 4 positivo. Mas aqui tem um probleminha aqui, né? 2 mais 2 dá 4 positivo. Então, vou ter que utilizar a regrinha de sinal. Se eu colocar o menos aqui, o que, é que vai acontecer? Menos 2 mais 2, menos 2 mais 2 dá 0. Então, não pode, né? E se eu colocar outro menos aqui, o que, que acontece? Se eu coloquei o menos, eu vou até pôr o parêntese aqui, porque fica menos 2 com menos 2. Menos 2 com menos 2, oba, dá menos 4. E aqui? Eu não posso esquecer que tem que ser o mesmo do produto, tem que ser o mesmo sinal aí da soma, né? Menos 2 vezes menos 2. Oba, ó, menos com menos, mais, porque é a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Aqui, menos na soma, né? Quando a gente está somando menos com menos, mantém o sinal e soma os números. Então, menos 4. Oba, então as raízes aqui, o conjunto, né, das raízes vai ser menos 2 e menos 2. Tranquilo? Conseguiu entender aí? Alguma dúvida? Mas o professor estava quebrando a cabeça com o Bhaskara e não explicou isso antes. Não, mas é isso mesmo. A construção, sempre a gente tem que ter uma base, ter um conceito, para depois a gente falar, não, agora a gente utiliza um mecanismo, um macete, a gente já tem uma base construída, porque lá na prova do Enem eu preciso ganhar tempo. Simulado, às vezes aqui, se eu fosse fazer o Bhaskara, muita conta, e aqui também eu estou fazendo um passo a passo. Aqui, com um determinado tempo de vocês resolvendo isso inúmeras vezes, vocês vai bater o olho e vai falar, a raiz disso aqui é tanto e tanto. Tá? Então, o macete é bom por isso, porque a hora que você ganha uma certa bagagem, você olhou aqui na função, você vai falar assim, a raiz disso aqui é isso e isso. Não vai precisar fazer uma conta sequer. Tá? Então, mas para isso a gente precisa de construir uma boa bagagem. Pronto, né? Podemos avançar? Alguém tem alguma observação a ser feita? Não, né? Então vamos lá. Vamos aqui para outra questão. No exemplo 3, foi dada a função m de x é igual m de x é igual menos x ao quadrado.
mais 5x. Ressaltando que esses exemplos aqui já resolvemos, já construímos o gráfico, foi lá do nosso início, né, das aulas. Bom, então vamos lá. Aplicando, então, método de Girard de soma e produto, que vamos ter, no caso aqui, ó, o valor de A, no caso aqui, menos 1, né? O valor de B e o valor de C igual a 0, né? Não apareceu, 0. Então, aqui vamos ter soma, vai ser igual menos o valor de B, 5, dividido o valor de A, menos 1. Menos com menos, mais 5 dividido por 1, 5. Oba, então a soma aqui, ó, tem que ser igual a 5. Então, vamos ver o produto. Produto é igual. Produto é C por A. C, 0. E o A, menos 1. 0 dividido por qualquer valor, sempre 0. Oba, então o produto tem que ser igual a 0. Então, aqui como o indicado que a gente comece pelo produto, né? Só que aqui tem o porém aí, né? Que nenhum produto com 0 vezes qualquer valor vai ser sempre 0, né? 0 vezes qualquer valor sempre 0. Então, aqui eu só consigo identificar que vai ter que ser um 0 aqui, né? No produto. Produto aqui eu já sei que um vai ser 0. Agora o outro aqui vai depender da soma para mim inserir o outro aqui. Bom, se eu já identifiquei que um vai ser 0, eu quero que a soma dê 5. 0 mais quanto para dar 5? O próprio 5, né? 0 mais 5, 5. Oba, então quer dizer que aqui vai ser 5? 0 vezes 5, 0. Pronto, então já identificamos aí as raízes, o 0 e o 5. Tranquilo? Então vamos lá ver outro exemplo. No caso aqui agora o exemplo 4. Um quarto exemplo. A função n de x é igual a 2/3 de x ao quadrado mais 4x mais 6. Bom, então, aqui eu tenho o coeficiente A, aqui eu tenho o coeficiente B, e aqui eu tenho o coeficiente C. Então, vamos então para soma e produto. Soma menos o B, menos 4, o A, 2/3. Então, resolvendo isso aqui, menos 4 e aqui inverte, né? A divisão de fração vai inverter. Então, vai ficar menos 4 vezes 3 sobre 2. 4 vezes 3, 12 por 2, 6, né? Que é o mesmo que você simplificar aqui, ó. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, 2 vezes 3, 6. Menos com mais, menos. Então, eu sei que a soma aqui tem que ser menos 6. Então, a soma menos 6. Vamos, então, para o produto. Produto, então, temos C por A, 6 dividido por esse, no caso aqui 2/3, 6 dividido por 2/3. Mantém o primeiro inverso do segundo. Então,
Aqui a mesma coisa, eu posso simplificar, né? 2 por 2, 6 por 2, vai dar 3, 3 vezes 3, 9, né? Que é o mesmo que você multiplicar 6 vezes 3, 18, por 2, 9. O sinal positivo, que mais com mais dá mais, então o produto tem que resultar em 9. Bom, então vamos lá, né? Para chegar em 9, temos o quê? 1 vezes 9 dá 9. 2 vezes quanto para dar 9? Já teria que ser número quebrado, né? 3 vezes quanto? 3 vezes 3. 4 vezes quanto? Não dá, né? 4 vezes 2 dá menos. 4 vezes 3 já passa, vai para 12. Então aqui eu só consegui pensar nesses dois. Vamos ver se algum deles bate aqui. 1 e 9 não dá, né? Menos se eu colocar com menos aqui, vai dar 8. Então, 9 menos 1 dá 8. Então, vamos pensar no 3 e no 3. Se eu colocar aqui o 3 e o 3, 3 vezes 3, 9 positivo. Bateu. E aqui? 3 mais 3, 6. Bateu, né? E o sinal? Sinal, então, eu vou, se aqui tem um menos, vamos pôr um menos aqui. Menos 3 com mais 3 dá 0, né? Sinais diferentes. Oba, então vou ter que pôr um menos aqui também. Menos com menos, no caso eu vou ter que somar, né? Mantém um sinal e soma. Então, menos 6. Então, aqui significa que eu tenho um menos aqui e outro menos aqui. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Ou seja, as raízes aqui vai ser menos 3 e menos 3, né? Que é a mesma, né? Mesma raiz. Mesma raiz, eu sei que aqui o delta é 0, né? Delta aqui deu igual a 0. Mesma raiz. Igual a questão também que a gente já tinha resolvido, que deu menos 2, né? Bom, então soma e produto é isso, né? Bem tranquilo, você memorizando isso aqui, né? Isso aqui a gente precisa guardar, ó. Esses conceitos aqui precisamos guardar. Soma menos B sobre A, produto C sobre A. Certo? A gente guardando isso aí, a gente consegue ganhar bastante tempo em resolução de questões que envolvam aí raízes da função. Certo? Bom, aí tem aqueles casos que você não vai macetar, ficar fazendo os macetes aí, não vai chegar no resultado, porque quando não tem raízes, né? Que for uma situação que não tem raiz, aí não tem como, né? Não tem por onde a gente encontrar se não existe. Podemos tentar aqui, né? Fazer uma situação aqui para que vocês vejam, né? Como é que ficariam aí. Vamos ver uma função aqui mesmo, que a gente já resolveu antes e não tem. Caso a letra A dessa mesma atividade que eu passei para vocês aí, foi dada essa função, ó, j de x, j, não é i de x, não é i de x igual 2x ao quadrado, 2x ao quadrado mais 4. Bom, então vamos lá, né? O valor de A, o valor de C, e aqui no caso faltou o valor de B, né? Ou seja, o B aqui faltou 0, né? Fica o valor aqui que fica seguido de x, né? Coeficiente de x. Bom, então vamos lá, vamos tentar aqui o que a gente consegue identificar aqui com a soma e produto. Menos o valor de B, então menos 0. Dividido por A, por 2. 0 por 2, dá 0, né? 0 dividido por qualquer valor, sempre 0. Então, a soma aqui tem que dar 0. Vamos então para o produto. Produto é igual o C, 4. 4 dividido por A, que é 2. 4 dividido por 2, 2.
aqui no caso o produto. Bom, o produto aqui para dar 2, a gente consegue pensar aqui em 1 e 2, né? 1 vezes 2 dá 2. 0 vezes 2 não dá, né? Não bate. 2 vezes 1 foi o que a gente já falou. Então, só consegui pensar nesses dois. Mas se eu colocar aqui o 1 e o 2 aqui, não bate, né? 1 mais 2 vai dar 3. Se eu for utilizar a regra de sinais aqui, né? Menos 3. Ou se eu deixar só em 1, vai dar menos 1. Não, tem que chegar aqui em 2. Então, vai chegar nessa situação aqui, o que a gente vai ficar aqui matutando e não vai chegar no valor, porque não existe raiz, né? A gente pode comprovar, não achei, vou tentar aqui para o Bhaskara aqui, a gente não vai conseguir ir muito longe, né? Que, no caso aqui, seria o b ao quadrado, é zero. Então, aqui seria 0 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Só vou deixar aqui a fórmula, né? O b ao quadrado. E no caso aqui é 0 menos 4 vezes 2 vezes 4. Ou seja, o 0 aqui cancela. Menos 4 vezes 2 vezes 4. Vai dar 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32, né? Então, menos 32. Observe que o delta deu valor negativo. Não existe valor dentro do conjunto dos números reais, raiz com valor negativo. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo aí, né? Então, vamos ver uma outra situação aqui que envolve essa questão de soma e produto. Envolvendo essa questão de soma e produto, podemos ter ela na seguinte aplicação, né? Foi dada lá a questão, vou colocar aqui a questão número 1, pede para analisar o gráfico e no final calcular a seguinte expressão, b elevado a a, b elevado a mais c. Bom, e aí a imagem lá embaixo da questão deu a seguinte imagem: x, y, e aqui passa pelo ponto 1, passa pelo ponto menos 3, passa pelo ponto menos 3 e 2 aqui 3. Bom, aí aqui a função dada foi essa aqui, tem o ponto também, no caso aqui o 2 e aqui o 1. Bom, então foi dada aqui esse gráfico aqui, e aí está perguntando essa expressão aqui, né? Quanto que é B elevado a mais C? Bom, então aqui para a gente saber o quanto que vai ser aqui, né, o valor dessa expressão, a gente precisa aqui da função, né? Só que aí não foi dada a função. Claro que foi gerada a função, aqui foi gerado o gráfico, mas aí digamos que a gente precisa desmembrar, aplicar os conceitos que a gente sabe de como que é a função, digamos, genérica aqui, e aí a gente conseguindo, que a gente consegue aplicar
essa soma e produto aqui para a gente chegar aí nesses valores. Então vamos lá. Primeiro aqui sabemos que a função ela é dada o quê? F de x é igual a A, que multiplica x ao quadrado, mais B, que multiplica x, mais C. Bom, dentro dessas aqui, olhando para o gráfico, eu consigo identificar já de imediato algum desses valores? Se eu lembrar, né, ó, aquele coeficiente C é onde o gráfico corta o eixo Y. Oba, então aqui eu já identifiquei, ó, o ponto C. Então eu já sei aqui que o C vale menos 3. Já vou então até pôr aqui, ó, C é igual a menos 3. Já identifiquei o valor de C. Bom, e agora o valor de A e de B, o que a gente pode fazer aí? No caso aqui, eu posso pensar nesse soma e produto e também, além disso aqui, eu posso pensar aqui nos pontos, tá? Tem a questão aqui, ó, os pontos que é dado, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, vamos chamar esse ponto de A, ele tem um valor de x2, tem um valor de y1. Então, eu substituindo aqui o valor de x e o valor de y, né, que no caso esse aqui é o valor de y, f de x é igual a y, eu consigo chegar aí no sistema de equação. Bom, então vamos lá, né? A gente tem dois caminhos aí a seguir. Ou um ou outro a gente vai ter que aplicar aí para a gente desmembrar aí o x da questão, né? O x da questão é essa aqui, ó. Saber qual que vai dar esse valor. Então vamos lá. Vamos pensar então no soma e produto, que a gente já está, digamos, treinando ele aqui, ó, para a gente melhorar aí o nosso conceito aí sobre o método de Girardi. Ele fala então que a soma tem que ser, no caso a soma, menos B sobre A. Bom, menos B sobre A, até então eu não sei quem é B, não sei quem é A, né? Mas aqui, ó, olhando no gráfico, eu sei quanto que é essa soma? Sei, né? Ó, aqui as raízes, a gente está fazendo isso aqui para chegar na raiz. Eu sei que ó, a raiz aqui, ó, é aonde corta o eixo X. Então eu sei que aqui é 1, eu sei que é 3. Então a soma das raízes aqui vai ser igual a quanto? A soma das raízes aqui vai ser igual a 4. É 1 mais 3, né? 1 mais 3 igual a 4. Oh, então aqui já começou a clarear, né? Eu tenho aqui, ó, menos B dividido por A, o resultado dá 4. Eu posso ainda fazer o quê? Passar esse A multiplicando para cá, ficar aqui numa situação de menos B é igual a 4A. Bom, aqui não tem como eu avançar muita coisa, porque eu tenho duas incógnitas. Eu não sei as variáveis aqui, ó, dessas incógnitas. Então, agora, vamos ver o que a gente descobre aplicando aqui o produto. Então, vamos lá para o produto. O produto é C sobre A. O C eu sei que vale. O C eu já identifiquei de imediato que é menos 3. Então, ó, menos 3 dividido pelo valor de A. Bom, o valor de A eu não sei ainda. Eu não consegui aqui identificar qual que é o coeficiente A. Bom, o produto eu sei que é o quê? Eu já sei, já conheço as raízes. O produto é a multiplicação. Então, 1 vezes 3, 1 vezes 3, 3. Oba, então o produto eu sei que vale 3. Então aqui, ó, eu consigo achar o valor de A, eu passar o A multiplicando, vai dar o que isso aqui? Menos 3. Esse aqui fica, o A passa multiplicando, então vai ficar 3 vezes A. Oba, se eu quero saber o valor de A, que só tem aqui, ó, só que isolar o valor de A, né? Ou seja, esse 3 aqui vai passar dividindo. Portanto, aqui o A vai ser
menos 3 sobre 3. Menos 3 dividido por 3 vai ser quanto? Menos 1. Oba, então aqui eu já sei que o meu coeficiente A é menos 1. Já identifiquei, já aplicando o produto. Bom, e eu sei também que aqui, ó, através dessa, aqui eu tenho um sistema aqui de equação, ó, eu posso pegar, utilizar esse sistema aqui, substituir o valor de A, que eu consigo achar o valor de B. Então vamos lá, eu vou aplicar aqui, ó, eu sei que menos B é igual a 4 vezes A. Então, fazendo a substituição, uma vez que eu já sei que A vale menos 1, vai ficar então 4 vezes menos 1. Menos B, então, vai ser igual a 4 vezes menos 1, menos 4. Obra, que esse B não pode ficar negativo. Utiliza aquele mecanismo lá de multiplicar todos por menos 1. Menos 1 vezes B vai dar B positivo. Menos 1 vezes 4 vai dar 4 positivo. Então, quer dizer que o B é igual a 4 positivo? Isso. B é igual a 4 positivo. Pronto, já descobri tudo como que é a minha função, né? Então, a função lá vai ficar assim, ó, f de x é igual, o coeficiente A é menos 1, nem precisa pôr 1, então só menos. Agora, x ao quadrado. Observe que, ó, deu menos, oba, parábola com cavidade voltada para baixo. Então, significa que tá certo. Agora aqui, mais b, né? Mais bx. O b, no caso, eu já vou substituir por 4. Mais 4x. Mais c, que no caso é o c aqui é menos 3, então vai ficar menos 3. Bom, então a função geratriz desse gráfico é essa. Terminamos a questão? Não, porque eu quero resolver isso aqui, ó. Tenho que resolver essa expressão. Então, vou lá fazer a substituição, então, aqui, ó. O B vale 4. O A vale menos 1. O A vale menos 1. E o C vale menos 3. Mais menos 3, que no caso vai ficar menos 3, né? Já fazendo aqui direto. Isso aqui vai resultar em quanto? Expoente negativo. Então, eu já tenho que ter o conceito do expoente negativo. O que, que eu faço? Eu jogo para baixo. Ou seja, isso aqui ó, vai ser 1/4. 1/4 menos 3. Oba, aqui eu já preciso aplicar o conceito de MMC. Então, aqui é como se tivesse o 1 aqui embaixo, né? O MMC entre 4 e 1 vai ser o 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes menos 3, menos 12. Então, aqui vai ficar menos 11. 1 positivo menos 12, menos 11. E o 4 mantém. Não tem como simplificar, então, o resultado, então, dessa expressão vai ser, podemos concluir, que é menos 11 sobre 4. Tá? Então, aqui está o x da questão. Bom, então aqui a gente precisou aplicar o conceito aí. Bom, professor, eu conseguiria aplicar outro conceito? Conseguiria substituindo, ó. A gente pode estar resolvendo também aplicando os pontos aqui para vocês verem um outro caminho para a gente chegar na mesma solução. Tranquilo? Ficou com alguma dúvida aí na resolução dessa questão? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, vamos adiante, né? Professor, e como que ficaria então a outra resolução? Perguntando para mim mesmo. Aí vamos ver o que, que a gente consegue fazer aí. Como que ficaria a gente resolvendo aí pela outra resolução? Porque esse negócio de soma e produto aí
É novidade para mim, eu ainda não tenho muita confiança, não. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer, então, aqui pelo os pontos, identificando os pontos. Vou chamar esse ponto aqui de A, que o x ele vale 2 e o y vale 1. Teria um outro ponto ainda que eu posso estar utilizando. Vamos ver um ponto B aqui, ó. Eu tenho o valor de x 0 e o valor de y menos 3. Tenho mais ponto? Tem aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto C. Aqui seria um do x e 0 do y. E ainda tem ainda esse outro ponto. Então o gráfico é cheio de bastante informação. Então esse ponto aqui podemos chamar de D, que é 3 do x e 0 do y. Então, através de, vamos usar aí pelo menos 2 pontos aí para a gente ver o que a gente consegue detectar. Então, vamos lá. Eu sei que a função é dada, f de x é igual o a, que multiplica x ao quadrado, mais bx mais c. Então, vamos lá. Sabemos ainda que isso aqui é o valor de y. Tá? Então, eu vou lá substituir. Vamos lá, começando aqui por esse ponto A. Então, o A aqui é o y vale 1. Esse é o valor de y, esse é o valor de x. O y vale 1, então eu vou começar aqui por 1, vai ser igual. O A ainda não sei, vezes o x ao quadrado. Oba, o x vale 2. Então, 2, estou colocando dentro do parênteses para a gente saber que eu estou substituindo o valor do x. Mais o B eu ainda não sei. X, estou substituindo por 2. Mas o valor de C eu já sei, ó. Olhei no gráfico, eu já sei que o C vale menos 3. Bom, então vamos ver o que a gente descobre aqui. Aqui vai ficar 1. Aqui eu tenho 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4A. E 4 vezes A, só organizei aqui, né? 4A. Mais 2 B vezes 2, 2B. 2B menos 3. Esse menos 3 eu posso pensar em passar ele para cá, né? Se está com menos, vai passar ele com mais. Então aqui, ó, 1 mais 3 é igual a 4A mais 2B. Bom, por enquanto aqui não tem muito mais o que fazer, né? Porque a gente tem duas variáveis. Então aqui é um sistema de equação. Aqui a gente pode somar, né? Eu sei que vai dar 4, então 4A mais 2B. Vamos então atribuir um outro ponto. Aqui eu tenho aqui a minha primeira equação. A gente vai tentar identificar uma outra equação dentro desse mesmo gráfico e aí a gente aplica o método de sistema de equação. Bom, então vamos ver um outro ponto aí. Podemos pegar aqui, vamos pegar esse ponto D mesmo para ver o que acontece aqui. Então, o ponto D, pegando o ponto D aqui, ó, que é 3 e 0, as 3 do x, 0 do y. Então, eu vou começar aqui com 0, estou já substituindo aqui dentro da função aqui, ó, genérica. 0 é igual a vezes o valor de x ao quadrado, 3 ao quadrado, mais b, que multiplica o valor de x, 3, mais c, que no caso, menos 3. Bom, então aqui a gente ficou o quê? Esse menos 3 eu já vou passar ele para cá também com mais, vai ficar mais 3 mais 0, vai dar em 3, né? 0 mais 3 dá 3. 3 ao quadrado é 9, então aqui vai ficar 9A. B vezes 3, mais 3B. Bom, então aqui eu tenho uma outra equação. Uma equação 2. Bom, agora eu tenho que pensar em zerar uma dessas incógnitas, ó. Aqui eu tenho 4A, aqui eu tenho 2B, aqui eu tenho, ó, 9A, 3B. Bom, essa aqui, ó, eu posso
simplificar minhas duas equações aqui, ó, dividindo por 2 aqui, que eu não estou alterando o valor da equação, só estou dividindo todos por 2 para simplificar a nossa resolução. Eu vou dividir toda essa função aqui por 2. Tá? Então, aqui, 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Igual 4 por 2 também 2, então vai ficar 2A. Mais 2 dividido por 2 vai dar 1, então aqui ficou só B. Então, digamos que essa função aqui gerou essa função 1, função uma linha. Bom, então, porque aqui eu preciso deixar agora, digamos aqui, ó, menos B. Tá? Se eu deixar menos B aqui, eu já zero o B. Bom, então aqui eu posso pensar em dividir toda essa função aqui por menos 3. Vamos dividir toda essa função aqui por menos 3. 3 dividido por menos 3 vai dar menos 1. 9 dividido por menos 3 vai dar menos 3. Então, mantenho o A. 3 dividido por menos 3 vai dar menos 1, ou seja, menos B. Bom, então gerou essa minha segunda equação. Vou colocar um tracinho aqui, digamos que é uma derivada, né? Derivou, gerou essa. Bom, então agora eu vou fazer o método aqui, ó, de sistema de equação, que é somar essas duas. Eu vou simplesmente trazer essas duas aqui, ó. Eu vou somar A1 mais A2. No caso, as que eu acabei derivando, para mim, zerar aí, o valor de B. No caso aqui, ó, vai ficar menos 1. Vou copiar essa aqui primeiro, depois eu copiar a outra. Menos 1 é igual a menos 3A menos B. Agora eu vou pôr a outra aqui, ó. Foi 2. Igual 2A. 2A mais B. Mais B. Oba, aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar tudo isso aqui. Estou somando aqui as duas. Menos B com mais B vai dar o quê? 0. Então, por isso que eu deixei duas variáveis aqui, a mesma variável, sinais opostos, para mim poder zerar. Menos 3 mais 2 vai dar menos A, né? Menos A. E vai dar menos 1 ou não precisa, né? Menos 1 com mais 2, lembrando que eu estou somando, né? Menos 1 com mais 2 vai dar 1. Oba, então aqui, só que aqui eu achei o A negativo. A letrinha não pode ficar com menos. O que eu faço? Multiplico isso aqui por menos 1. Vou multiplicar toda essa equação por menos 1. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos vezes menos mais. Então, achei já o meu valor de A. Ó, já sei que o A é igual a menos 1. Lembra que está batendo? Aquela anterior lá que fizemos também deu isso, né? Agora a gente precisa achar o valor de B. E agora, o que eu faço com o valor de B? Bom, se eu já sei que A vale esse, eu posso pegar qualquer uma dessas equações aqui, ó, qualquer uma e resolver. Vamos pegar essa aqui mesmo, aqui o B aqui já está positivo. Então eu vou substituir. Aqui vai ficar 2, aqui vai ser igual, aqui vai ficar 2 vezes o valor de A, menos 1, que é vezes, mais o valor de B. B é que a gente vai descobrir agora. Então, aqui vai ficar 2. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, mais o valor de B. Bom, aqui se eu quero saber o valor de B, esse 2 aqui eu tenho que passar a operação inversa, né? Então, vai ficar 2 menos 2 vai passar a ser mais 2, igual ao valor de B. 2 mais 2, 4. Oba, então quer dizer que o B vale 4? Isso. Então o B aqui, eu descobri que o B vale 4. Quem lembra aí? Mesmo valor que a gente descobriu utilizando esses valores. Agora o X da questão, só a gente substituir, né? O C aqui já identificamos que vale isso. E aí o processo de substituir é o mesmo, né? Então aqui a gente chegou,
através de atribuindo aqui, né, os pontos, identificando. Observe que eu só utilizei 2 pontos, poderia utilizar esses outros também. Então, a gente tem aí caminhos diferentes, né? A gente aplicou aqui uma outra resolução para chegar aí no mesmo resultado. A gente conseguiu descobrir aí os valores dos coeficientes aplicando uma maneira diferente. O colega aí ficou com dúvida na qual questão que gostaria da gente refazer aí? Alguém ficou com alguma dúvida aí? O que achou qual as duas resoluções foi um caminho mais tranquilo? Ou as duas são tranquilos? A anterior você fala no caso resolvendo pelo soma e produto, é isso? Você ficou com alguma dúvida da soma e produto? A soma e produto aqui, ó, a gente chegou da seguinte maneira. Vamos lá, rapidinho a gente consegue fazer essa retomada aí. A soma e produto para resolver, no caso, essa questão. A gente acabou de resolver aqui utilizando o sistema de equação, né? A gente resolveu aí, a gente identificou os pontos e montamos um sisteminha, que é as duas variáveis aí. E aí a gente identificou a soma e produto aqui, ó. A gente aplicar aqui o conceito aqui do método de Girardi, né? Que é soma e produto. Então aqui eu vou iniciar aqui pelo produto, ó. E o produto é C dividido por A, porque aqui o valor de C eu já sei, ó, porque o gráfico nos forneceu, né? O valor de C é sempre o valor que intercepta o eixo Y, ó. Então, o Czinho aqui eu já sei que vale menos 3, ó. Já posso chegar aqui, C igual a menos 3. Esse valor o gráfico nos forneceu. Então, aqui vai ficar, ó, menos 3, estou aplicando o conceito de irado, menos 3 dividido por A. O A eu ainda não sei. Eu olhando para o gráfico não consigo identificar. Só sei que esse A aqui é um valor negativo, porque é com cavidade voltada para baixo. Mas eu esse A pode ser em situações aqui, né? Então, bom, mas aqui também eu sei que as raízes é 1 e 3, ó. Cortou aqui o eixo no 1, cortou o eixo no 3. E o produto, Girardi fala que o produto, no caso, é a multiplicação, né? 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 3 dá 3. Então, eu sei que o produto aqui, ó, menos C dividido por A, o resultado dá 3, que a multiplicação é 3. Sabendo disso, então eu consigo resolver. Aqui eu só tenho uma variável, né? Só tenho o Azinho aqui, ó. Então, para mim resolver essa situação aqui, ó, eu posso aplicar, no caso aqui, a regrinha de 3, né? Aqui é como se tivesse 1, né? O A multiplica o 3 multiplica o 1. Aqui vai ficar, então, menos o A vezes 3, 3A. Menos 3 vezes 1, menos 3. Oba, então o A vai ser igual a menos 3 dividido, esse 3 passa dividindo. Então, menos 3 dividido por 3, menos 1. Oba, já cheguei no valor do A. Tá aqui, menos 1. E para mim chegar no valor de B, vamos ver a soma e produto. Vamos aplicar aqui a soma e produto, porque a soma e produto eu tenho B e tenho A. E se eu já sei o valor de A, eu consigo achar então o B. Então a soma e o produto, pelo método de Girardi, é B menos B sobre o valor de A. Então aqui, ó, a soma, já vamos até colocar o valor aqui. Qual que é a soma das raízes? 1 mais 3. Oba, então aqui a soma 1 mais 3 é 4. Então essa soma aqui, ó, o resultado é 4. Menos B eu ainda não sei qual que é esse valor de B, mas eu sei que o A que a gente já descobrimos aqui que é menos 1.
Então, aqui a mesma coisa da anterior, regrinha de 3. 1 vezes menos b vai dar menos b. 4 vezes menos 1, menos 4. Aqui a gente só precisa, aqui no caso, tirar esse negativo, que é multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Menos 1 vezes menos b vai ficar b positivo. Menos 1 vezes menos 4 vai ficar 4 positivo. Ou então b igual a 4. Pronto. Já consegui resolver pelo método de Girard, descobrir aqui os coeficientes, então, da função. E aí agora a gente só precisa, no caso, montar a expressão. A gente já montou lá, isso aqui é o conceito básico aí, né? De montar. Mas o foco aqui, no caso, é você identificar que através do ponto você consegue saber qual que foi a função que gerou o gráfico. E no caso aqui, a função que gerou esse gráfico, podemos dizer que foi o menos 1, ou seja, menos x ao quadrado, 1 não precisa. O valor de b, no caso, mais 4x, e o valor de C menos 3. Então, a gente descobrimos aí que a função que gerou esse gráfico foi essa função. Certo? Conseguiu entender aí? Pronto. Vamos ver então. Então, acho que aqui de função quadrática, agora é só treinar mesmo, para vocês chegar lá no simulado e representar muito bem. Só que, no caso, é só treinar, né? A receita é treinar. A receita aqui da matemática aqui é só treinar. Resolução de questões. Resolução de questões a gente fica apto aí para chegar nas questões lá no simulado e não sermos surpreendidos, né? Vamos ver então aqui. Deixa eu ver aqui vou pôr em tela aqui então agora as questões aqui de logaritmo. Vamos ver se a gente consegue. Sim, eu trouxe aqui para vocês aqui a questão do logaritmo natural. Foi até Bruno que colocou em questão, acho que foi no aulão, né? Então a gente vai estar vendo essa questão aqui. Depois eu mando para vocês, no caso, esse material aí, tá? A questão fala o seguinte: se ln de 2, foi uma questão, no caso, caiu na Universidade do Ceará, né, Estadual do Ceará, vestibular. Se ln de 2 é aproximadamente 0,6931, ln de 3 é aproximadamente 1,0986, pode-se afirmar corretamente que ln de raiz de 12 sobre 3 é igual a... então, vamos resolver essa questão aí envolvendo o logaritmo aí, né? O logaritmo natural. Bom, deixa eu tirar aqui de tela e aí a gente vai para o quadro aqui também. Bom, assim, logaritmo natural, no livro ele nem trouxe, né, essa questão do logaritmo natural. Aí o colega questionou, né, no aulão lá, aí eu fui até ver que no Enem caiu uma questão desse logaritmo. Eu até trouxe essa questão aqui, a última aí, depois a gente vai estar resolvendo ela também. Mas eu até admirei que eu achei que o logaritmo natural não tivesse nos conteúdos aí de Enem, porque pelo menos assim no livro de ensino médio não vem, né? Pelo menos que a gente trabalha, não vem a questão de logaritmo natural, que é conhecido aí como neperiano, né? Logaritmo neperiano. Então, assim, o logaritmo
natural ele vem abreviando aí LN. Então, sempre que você se deparar com LN, logaritmo natural, que é conhecido aqui como o logaritmo neperiano, tá? Então, é conhecido também como esse logaritmo neperiano. Bom, então o que, é que a gente precisa entender na questão desse logaritmo neperiano? Por exemplo, a gente se deparar com uma situação lá, ln de x, esse logaritmo natural é a mesma que a gente entender que é o logaritmo de x em uma base aqui, ó, ezinho, tá? Esse ezinho aqui, no caso, ele tem um valor, né? É como se fosse um π, ele é uma representação de Euler, né? É o algoritmo de Euler. Euler. Vou até fazer aqui, ó. De Euler. Então, e ele tem um valor, né? Esse valor aí do logaritmo de Euler, ele é assim, aproximadamente, é um valor aproximadamente 2,71, tá? 2,71. Imagina que é como se fosse um π, é uma representação. Então, esse euzinho, o E, representa aí o símbolo de Euler, e ele tem esse valor, tá? É importante a gente saber dessas representações, que, no caso aí, para esse exemplo que a gente vai estar resolvendo aí, vou colocar a questão em tela novamente, para a gente ler a questão e trazer aqui os valores, né? Bom, então é isso. O princípio aqui é só mesmo a gente entender aqui que é a mesma coisa do logaritmo e o valor, na base aqui o ezinho. Então, sempre quando é logaritmo natural, lembra de Euler, que em algumas situações a gente precisa saber, né, o porquê que é. Então, logaritmo de x, a base Euler, é o mesmo que logaritmo natural de x, tá? Então, sempre associa logaritmo natural com Euler. Bom, então vamos lá nesse exemplo aí, questão aí de vestibular, aí na Universidade do Ceará, depois a gente vai estar vendo a questão do Enem. Vou pôr aqui novamente em tela para a gente ler novamente a questão. Então, aqui a questão saiu aqui da tela, né? Espera aí. Bom, então a questão é essa, ó. Se logaritmo natural de 2 é aproximadamente 0,6931, então já vou até fazer aqui, ó, esse valor aí, o exemplo 1, aí ele deu esse valor aproximado, logaritmo de 2, a gente vai utilizar aproximadamente 0,6931, esse valor. E logaritmo de 3, ln de 3, a gente vai estar utilizando o valor aproximadamente 1,0909. Pode-se afirmar corretamente que ln, então a nossa interrogação é isso aqui, ó, ln de raiz quadrada de 12 sobre 3. Tá? Então, aqui agora a gente vai chegar aí nesse valor aí dessa questão. Bom, então, vamos lá, né? Através das propriedades de logaritmo que conhecemos, a gente vai estar utilizando para resolver isso aqui. Só lembrando que o ln, no caso, é mesmo que tivesse logaritmo na base E desse valor x. Tá? Então, não espantem se apareceu assim, ln é o mesmo que logaritmo na base E. Então, vamos lá.
Primeiramente, o que a gente precisa aqui saber, né, o logaritmo de um valor aqui que está em fração, dentro da raiz, a gente vai ter que pensar em algo para tirar esse 12 da raiz, né? Então, quando a gente quer tirar isso aqui da raiz ou diminuir, a gente pode pensar no seguinte, fatorar. Então, inicialmente, a gente vai começar fatorando esse 12 aí, para ver o que, que a gente consegue fazer. Então, aqui, ó, 12 eu posso por 2 dá 6, posso por 2 dá 3, por 3 dá 1. Oh, bem, então, aqui eu sei que o 12 fatorado é 2 ao quadrado vezes 3. Então, vamos reescrever isso aqui, né? Então, eu sei que o ln aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes 3. E aqui a gente já consegue simplificar, pelo menos esse 2 aqui, a gente já consegue tirar da raiz, né? Então, só vou manter o 3 aqui embaixo para a gente não esquecer dele. Então, daqui eu já transcrevi para essa, fatorando. Esse 2 aqui eu posso tirar ele da raiz, né? De 2 ao quadrado da raiz eu simplifico. Esse 2 com a raiz. Então, isso aqui eu posso escrever ele, que vai ficar 2 e o 3 permanece na raiz, tá? Então, aqui ficou 2 vezes raiz de 3 e aqui mantenho 3 embaixo, tá? Bom, então já originamos esse ln aqui, né? Só lembrando que no caso o ln é o mesmo que o logaritmo desse determinado valor, que muda aqui é a base de Euler. Bom, então, o que a gente consegue fazer até aqui por enquanto? Não conseguimos fazer muita coisa, né? Porque imagina qual que seria esse ezinho aqui, ó, que isso aqui é a base, né? O ezinho aqui é a base, ó, a base de logaritmo. O logaritmo sem esse ezinho aqui seria o 10, né? Só que aqui eu tenho que pensar nesse valor elevado a um expoente x que dê esse valor. Tá difícil, né? Imagina, eu não sei nem qual que é esse valor, então vamos tentar melhorar para a gente essa visibilidade aqui, ó. Eu posso pensar ainda que se eu tenho um 3 aqui, vamos tentar deixar esse 3 sem essa raiz. Eu posso tirar essa raiz desse 3 com alguma propriedade utilizada. Eu posso tirar colocando essa raiz em formato de expoente. Eu posso representar a raiz de 3 como 3 elevado a meio. Por quê? Porque aqui no índice da raiz quadrada, existe um 2. E no radicando aqui existe 1, né? Então, isso aqui eu posso simplesmente, tirando isso aqui da raiz, o 2 vai para baixo, o 1 vai para o numerador. Então, raiz de 3 é o mesmo que 3 elevado a meio. Então, vamos trazer esse valor para cá. ln de 2, que multiplica 3 elevado a meio sobre 3. Oba, agora aqui eu cheguei numa situação de divisão aqui de mesma base. Eu posso dividir? Posso, porque aqui está multiplicando. Se estivesse somando aqui, eu não poderia, tá? Mas como é uma multiplicação, eu posso estar fazendo isso. Então aqui é como se tivesse um aqui. Lembra que divisão de mesma base, eu simplesmente subtraio aqui os expoentes. Então, subtraindo os expoentes aqui é meio menos 1. Quanto que é meio menos 1? Dá menos meio, né? Eu tenho meio, tiro 1. Vou ter que ficar devendo, né? Ou se você querer fazer o MMC, né? Como se tivesse 1 aqui, 1 vezes 2 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Menos 2 vezes 1 dá 2, vezes menos 1, menos 2. Então, 1 menos 2 vai dar menos 1 e mantém o 2 embaixo, ou seja, menos meio. Oba, então quer dizer que isso aqui ainda posso escrever ele assim, ó, vezes 3 elevado a menos meio. Já resumiu bastante, né? Do jeito que estava aqui em cima, a gente foi, ó, cada passo aqui, uma propriedade, aplicando, chegamos nessa situação. Bom, agora aqui, lembra da propriedade do logaritmo de multiplicação? O que a gente pode fazer? Logaritmo de uma multiplicação é o mesmo que a soma desses logaritmos.
Então, aqui eu posso dizer que ln, deixa eu pegar outra aqui, essa aqui ainda, vamos ver essa outra aqui, ln de 2 mais, agora ln de 3 elevado a 3 elevado a menos meio. Então, a propriedade do logaritmo, ele diz o seguinte, a multiplicação é a mesma que a soma deles separados. Então, aqui, eu sei ainda que lá no logaritmo, quando eu tenho um expoente aqui no logaritmando, eu posso o quê? Descer ele multiplicando. Então, aqui vai ficar como? Bom, o logaritmo de 2, ele já pediu para a gente utilizar, ó. Eu já sei que esse valor. Tá? Então, aqui eu já posso simplesmente, ó, 0, no lugar disso aqui, eu já vou substituir. 0,6931. 0,6931. Mais, agora esse expoente aqui, ele vai descer multiplicando. Então, vai ficar menos meio, que multiplica logaritmo de 3. O logaritmo de 3 também já deu, né? Ficou faltando 3. O exercício lá, a questão nos forneceu, que eu posso utilizar o aproximadamente. Então, vai ser vezes aproximadamente 1,0986. Oba, então aqui eu vou multiplicar isso aqui, fazendo essa multiplicação, é o mesmo que dividir esse número aqui por 2, né? Porque o menos 1 vezes esse número vai dar o próprio, trocando o sinal, dividido por 2. Então, aqui eu posso simplesmente chegar aqui na questão e vou manter aqui, ó, 0,6931. Agora aqui, menos vezes esse número aqui, eu sei que o valor vai ser negativo, vai ficar esse próprio número dividido por 2. Bom, aqui agora a gente já tem que fazer essa divisão, né? Pode ser aí uma pedra no sapato de muitos alunos, né? Esse número, ó. 1,0986 dividido por 2. Bom, aqui para você, digamos, ter que quebrar muito a cabeça aqui para montar toda essa dividir aqui, teria que acrescentar 4 zeros aqui, né? Tem 4 algarismos após a vírgula, então teria que acrescentar 4 aqui para cancelar a vírgula e ficar aqui a 10.986 dividido por 2.000. É um número bem expresso, né? Você pode pensar o seguinte, metade de 1 eu já sei que é o quê? 0,5 ou 0,500, né? Posso pensar também de qualquer maneira aí, metade, porque 2 é metade, né? E aqui, ó, eu pensar que metade desse 986, eu posso pensar na metade desse número. Lembrando que eu coloco um zero aqui antes, aqui, ó. Então, qual que seria metade de 986? Eu sei que metade de 900 é 450, né? Metade de 86 vai ser o quê? 43? Oba, metade de 86 é 43, metade de 900, 450. Então, tudo isso aqui ó, já dá 493. Então, 493 eu posso somar aqui, ó. Lembrando que tem esse zero antes, então eu vou pôr ele aqui, ó. 493. Então, isso aqui eu posso afirmar para vocês que, no caso aí, a metade dividido, né, 1,996 seria aí esse valor de 0,5.493, certo? Que lá no Enem a gente não pode estar utilizando calculadora, a gente tem que fazer esses macetezinhos aí.
Então, já cheguei nesse valor, então agora aqui eu vou simplesmente botar aqui esse resultado, né? Só lembrando que aqui a gente está calculando um valor de x, né? Que é o logaritmo aqui ó, de x. Então, vai ficar 0,6931 menos esse valor que a gente achou aqui, ó, 0,5493. Um pouco junto, mas dá para entender aí, né? Fazendo então essa subtração, a gente vai resultar aí, no caso, isso aqui sem novidade, né? Fazer essa subtração é só montar. Se eu montar minha conta aqui, ó, 0, pode fazer de preto aqui. Caso aqui 0,6931, subtraindo 0,5493. Olha que eu acho que tem gente ainda que tá errando nessas contas, hein? Aqui é 1, eu teria que pegar o emprestado, né? Ficaria 11, menos 3 dá 8. Aqui 2 tira 1, teria que pegar um emprestado, aqui vai ficar 8. Então ficou aqui 12 tira 9, fica 3. Aqui ficou 8, tira 4, fica 4. 6 tira 5, fica 1. Então a resposta aqui, 1,1438. A gente já chegou aí, a gente vai lá na questão. E na questão a gente vai identificar letra C, né? Letra C, temos lá essa questão aí. Tranquilo? Alguma dúvida nessa questão aqui? Alguém tem alguma observação a ser feita nessa questão? No caso aqui, temos aqui letra C, né? 1438. Nenhuma observação? Podemos então avançar para ver outra questão aí dessa de logaritmo. É um pouco complexa, né? Mas isso é tudo a questão de a gente estudar. Essa aqui também, essa próxima aqui, é um pouquinho ainda mais complexa, viu? Já envolve o conceito de vamos resolver, né? A gente está chegando em. Deixa eu só tirar aqui da tela. Que a gente